Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje o assunto é mágico. Mais exatamente magia. Magia em forma de literatura. Tem muita gente que é fascinada pelos livros daquele bruxinho, que dizem que é um bruxinho do bem, o tal do Harry Potter, e não perde um livro nem um filme, né? Aliás, tudo que está associado a essa figurinha vende no mundo todo. Tanto é que a autora, né, dessa série saiu quase da miséria, né? E hoje é extremamente rica na Inglaterra por conta das historinhas que ela inventou acerca de um bruxinho do bem. A questão é a seguinte: tem muitos crentes que gostam do Harry Potter e leem seus livros, assistem seus filmes e, pasme, até compram e dão presentes ligados a essa série, inclusive objetos mágicos. Nós recebemos uma pergunta, né, de um telespectador que ganhou um presente da sua namorada. Ele diz que ele é cristão, mas gosta muito do Harry Potter. Ganhou um presente da namorada e quer saber até que ponto a leitura dos livros de Harry Potter, a coleção de objetos ligados à série, enfim, as questões correlatas a essa literatura podem prejudicar a sua vida cristã. Para muita gente, prejudicam sim, porque afinal de contas, Harry Potter é um bruxo, um feiticeiro. Para outros, não passa de literatura e distração, do mesmo tipo da Feiticeira. Lembra aquela série dos anos 60? Aquela moça que balançava o nariz e as coisas aconteciam? Então, será que os cristãos daquela época também proibiam seus filhos de assistir a série A Feiticeira? E uma série de outras, um monte de outras, né? Na época da infância do meu pai, devia ser o Mandrake, em forma de gibi. Será que ele também seria vetado nos dias de hoje? Muita gente vai dizer, estamos ficando muito liberais. Afinal de contas, por onde passa um boi, passa uma boiada, o que não deixa de ser verdade. Então, o que você responderia ao jovem que nos enviou essa pergunta? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos começando mais uma edição do programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo sortear um brinde da própria Agrade para você no final desse programa. Para que você concorra a ele, entre no site e vote na enquete. O nosso endereço eletrônico é www.vejamsó.com.br. Agora, para tratar do assunto aqui em pauta, nós estamos com o pastor André França, da Igreja Batista Parque São Rafael. Paz e graça, pastor. Paz e graça, pastor. Amém. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Onde fica a Igreja Batista do Parque São Rafael? Eu sei que fica no Parque São Rafael. Exato, mas fica na avenida, na rua Clemente Falcão 368, no Parque São Rafael, paralelo à Avenida Baronesa, que é a mais conhecida de lá. Que região da cidade? Zona Leste. Zona Leste. E agora, o senhor é o pastor titular da igreja? Não. Ou o pastor jovem? Não, na verdade, eu sou um dos pastores, né? O pastor titular é o pastor Nelson, né? O pastor presidente, e tem mais alguns pastores titulares, Entre eles você. Exatamente. Hoje, como pastor até mesmo, só falta passar pelo concílio, né? Finalizar o seminário teológico, é que eu já vim de uma igreja como pastor, e hoje... Qual era a sua igreja? A igreja que eu passei também era batista, mas é batista missionária, que fica na região central de São Paulo, aqui perto. Entendi. Seja bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Paz e graça, pastor Éder. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Pastor Éber, pastor André e demais telespectadores, prazer retornar aqui no Vejam Só. Onde fica a Assembleia de Deus que o irmão pastoreia? Na verdade, eu sou um pastor auxiliar, copastor. O pastor presidente, que é o nosso líder, é o pastor Deiró de Andrade. E a nossa igreja fica em São Mateus, que é um bairro da Zona Leste, Avenida Mateu Bem, número 263. Muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor aqui.
Amém. Vamos ver a matéria que a Kátia preparou apresentando o assunto e depois voltaremos com o debate e os recados espertos do Vejam Só. O ano era 1997. Quando uma divorciada britânica, Joanne Rowling, lutava para publicar o tal livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Com medo de sofrer algum tipo de preconceito, às vésperas da publicação do livro, as editoras pediram a Joanne Rowling que adotasse um pseudônimo mais neutro em relação ao gênero, temendo que os meninos não se interessassem por um livro escrito por uma mulher. Ela escolheu então J.K. Rowling, omitindo então seu primeiro nome e usando de sua avó como segundo nome. Durante este período, a escritora levou o não de 10 editoras, até que finalmente o livro chegou nas livrarias e ganhou o gosto dos jovens e adultos por todo o mundo. Apesar de Rowling declarar que não escreveu o livro para nenhuma faixa etária em particular, quando começou a escrever os livros de Harry Potter, suas editorias inicialmente direcionavam-se a crianças, com idade entre 9 e 11 anos. O sucesso do livro foi tremendo, que acabou indo para as telinhas do cinema meses depois. Depois do sucesso do primeiro filme, a saga foi ganhando ares cada vez mais sombrios. A história, de uma forma geral, sempre tratou de temas ligados à vida, à morte, duelos entre o bem e o mal, magias e até mesmo situações engraçadas. Sou cristã e curto muito Harry Potter. Até que ponto isso pode me prejudicar? Isso é o que discute o Vejam Só. Tá aí. Se você nunca tinha visto nada do Harry Potter, acabou de ver aí algumas cenas dos filmes, né? Que passam, segundo a Kátia, na telinha do cinema. Onde será que tem um telão, né? Deve ser no estádio. Bom, mas enfim, deixa pra lá. Você vai votar na nossa enquete e vai participar dos sorteios que nós vamos fazer aqui. A enquete é bem direta. Em sua opinião, é errado ler esse tipo de literatura? Sim, é errado. O cristão não se mete com essas baboseiras. Não tem nada a ver, é distração. Igual os contos de fada dos irmãos Grimm. Ou, não sei. Se é errado ou se não é, eu não sei. Então, votou na enquete e você está habilitado para os sorteios que nós vamos fazer no final desse programa, do brinde lá do nosso patrocinador, a grade sobre a qual eu falarei depois. Pastor André Francisco, o senhor que é jovem, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Parece mais novo, né? Parece muito mais novo, é que a maquiagem ajudou, né? Tá. Então, parabéns à maquiadora, né? Parabéns. Muito bom. Mas 28, ainda tá jovem e tudo. Você gosta do Harry Potter? Então, pastor, olha só, eu acompanhei Harry Potter durante um tempo, né? Hoje eu não tenho tanta apreciação, não assisto sempre, não acompanho, né? Mas conheço muita gente que acompanha, assiste filmes, lê os livros de Harry Potter, né? E, assim, hoje eu já não acompanho, acho que porque tem outros afazeres muito mais importantes, né? Até mesmo dentro da igreja, com a obra de Deus, do que ler o Harry Potter. Mas não condeno a leitura de Harry Potter. Não? Não. Então, na pergunta aí que o rapaz fez, sou cristão, curto muito Harry Potter, até que ponto isso pode me prejudicar? Então, um fato que nós já sabemos, ele é cristão, né? E também gosta de Harry Potter. Se ele gosta de Harry Potter, porque já leu Harry Potter, né? Já assistiu. Agora, existe um limite, uma delimitação? Sim, né, que é preciso ser feita, mas independente se o livro é Harry Potter ou não, qualquer livro, qualquer literatura, nós precisamos enxergar de uma forma moderada, né, para que isso não beire o fanatismo, né, ou algo até mesmo que desprenda daquilo que o Evangelho nos indica, né, a fazer, nos direciona. De forma alguma,
tem o Harry Potter como indicação. Olha, nós vamos subir no púlpito da igreja agora e vamos indicar. Leiam Harry Potter. Não, não é um incentivo à leitura de Harry Potter. Porém, hoje a gente até mesmo, nas escolas, ele é usado como material pedagógico. Então, meu filho hoje tem 5 anos de idade. Acredito que quando ele estiver beirando os 8 anos, né, que a leitura vai estar muito melhor, possivelmente possa ser indicado a leitura de Harry Potter. A grande questão a ser discutida não é a proibição, né, dos membros da igreja de ler Harry Potter, mas uma orientação, o acompanhamento durante a leitura. Mas se algum jovem da sua igreja lê ou tem os objetos, você não... Então, quanto aos objetos, é questionável. Então, até mesmo sobre os objetos é questionável, porque não é porque eu assisto o Chapolin Colorado que eu vou andar com as anteninhas de vinil, né? Porque faz mal? Então, na verdade, beira o fanatismo, né? Beira aquela coisa excessiva, demasiada do assunto. Porém, agora, a leitura em si, vendo como obra imaginária, como fictícia, não há problema algum. Tá bom. Pois eu tenho mais perguntas para fazer. Ok. Pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. E o senhor, gosta do Harry Potter? Não gosto do Harry Potter. E o nosso posicionamento, pastor Eber, é que nós não recomendamos nem a leitura e nem que os nossos filhos, adolescentes, crianças, jovens, assistam o filme. Eu trabalho com a minha esposa ministrando palestras para jovens, adolescentes e pais desses jovens e adolescentes. E um dos temas que nós ministramos é sobre os perigos nocivos que tanto a literatura como o filme Harry Potter proporciona para as novas gerações. O senhor pode dar um exemplo? Sim, podemos dar. Para a gente entender um pouquinho essa questão do Harry Potter, eu queria destacar a questão do momento que a gente vive hoje. Nós vivemos numa era chamada pós-modernidade. E a filosofia intelectual da pós-modernidade prega o relativismo, que a verdade é relativa. Mas você, como cristão, e me assiste nesse momento, você sabe que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. É justamente o contrário da verdade pregada pela intelectualidade do movimento pós-modernista. E nesse movimento pós-modernista existem várias manifestações culturais. A manifestação da literatura, no caso dos 7 livros da série Harry Potter, e também a manifestação cultural da indústria cinematográfica, que são os 8 filmes feitos em cima dos 7 livros da série Harry Potter. Então, o contexto que envolve toda a saga, desde o primeiro livro até o último, e consequentemente a indústria cinematográfica sobre Harry Potter, traz perigos nocivos às nossas novas gerações. Então, o senhor, se alguém na sua igreja aparecer lá com o livro do Harry Potter, o senhor chama de lado? O nosso aconselhamento é para que essa literatura ela não seja apreciada. Esse é o nosso posicionamento. O que o senhor diria para o rapaz que escreveu aí para nós lá? Sou cristão e curto muito Harry Potter. Até que ponto isso pode me prejudicar? O senhor disse que ele precisa jejuar e orar? Nesse caso não é só jejum e oração, é atitude. Mas não adianta falar para ele não pode assistir o Harry Potter. Nós precisamos orientar esse querido irmão que lê o livro e assiste o filme sobre o que está por debaixo das mensagens escritas pela autora. Por exemplo, o protagonista, que é o Harry Potter, é um menino bruxo, que ele tem algumas características que fogem do padrão de um cristão. Por exemplo, o Harry Potter ele é um menino bruxo que mente. Nos 7 livros da saga, ele constantemente mente. E a Bíblia diz que o pai da mentira, já sabemos quem é. Ele também usa de trapaça. E a palavra de Deus diz que a conduta cristã do crente tem que ser de uma forma digna, cujo caráter cristão glorifique a Deus. Então, além da mentira, tem a trapaça. Harry Potter também, no contexto da literatura, ele tem vingança. Ele é judiado pelos seus tios quando pequenininho. E quando ele vai para a escola de Hogwarts para aprender a bruxaria, e ele recebe os poderes mágicos,
ele começa a exercer vingança sobre a sua tia, que judiou dele quando ele era criança. E a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós. O contexto da literatura também diz que o Harry Potter, ele quebra princípios de autoridade. Ele não obedece os tios e nem os seus professores, que são os seus líderes. Ou seja, a conduta desse menino é uma mensagem subliminar que passa na consciência dos nossos jovens, adolescentes e crianças que leem e assistem o livro e o filme, que no final o Harry Potter sempre se dá bem. Mentiu, trapaceou, não obedeceu à autoridade, exerceu vingança, mas no final da história, quando chega o epílogo, ele sempre se sai bem. Isso tudo o senhor sabe sem ler a série? Pastor Heber, como eu falei, eu e minha esposa, nós trabalhamos com jovens e adolescentes. Então o senhor leu. Para a área de seminários, né, voltados dentro dessa área que envolve bruxaria, satanismo. Então, como a gente trabalha no Ministério do Ensino, nós temos por obrigação de ter ciência do que a gente está falando. Não adianta dizer, não assista o Harry Potter. A gente tem que ter fundamento e argumento. E se perguntasse para o senhor, a mesma pergunta que eu fiz para o pastor André, vamos imaginar que esse moço ganhou de uma amiga a varinha mágica lá do Harry Potter, que eles trocam objetos e tal. É bom ou ruim? É ruim, pastor. É ruim? Porque todos os objetos que... O senhor acredita em objeto amaldiçoado? Então, esses objetos, as varinhas e todos os games, os jogos, as indumentárias, os brinquedinhos, eles estão todos envolvidos no mesmo contexto da literatura e do filme. Portanto, não são objetos recomendados para um cristão que quer andar, não no fanatismo, mas nos padrões da palavra de Deus. E o senhor inclui nisso aqueles bonequinhos dos personagens? Positivo, está incluído no contexto varinha, vassoura, bonequinho, jogos que estão todos no mesmo contexto da literatura e do filme. Pastor André, um bonequinho não vai fazer mal a ninguém, vai? Então, depende da maneira como a pessoa enxerga isso. Uma criança enxerga como? Então, pastor, olha, a gente tem que levar em consideração que o filme de Harry Potter, sim, ele se trata de bruxo e tudo mais. Inclusive, o pastor citou um ponto, pastor Éder, né? Um ponto importante, é necessário até mesmo para aqueles que são líderes da igreja ter conhecimento disso, né? Então, vamos dizer um caso que eu passei. Eu li Harry Potter, assisti a primeira série, né, de Harry Potter, ainda não cristão. Isso para mim não teve influência em nada, né? Agora, até mesmo hoje nós vemos aí jovens dentro da igreja que leem, gostam bastante, né? Tem aqueles que compram, presenteiam, né? Agora, a grande questão é a orientação que ele vai ter sobre isso. Os bruxos de Harry Potter são bem diferentes dos bruxos da vida real. Isso aí a gente tem que levar em consideração. Nenhum bruxo na vida real, ele sai voando numa vassoura, né? Então, existe toda essa mensagem subliminar em Harry Potter, como existe em Senhor dos Anéis, como existe em vários filmes que estão passando hoje na atualidade. Banir até mesmo evitar que as pessoas leiam Harry Potter, é evitar com que elas leiam a maioria dos livros publicados hoje. Acho que a grande questão é estar orientando a pessoa junto. Estar junto com o jovem, você gosta? Legal. Mas para quê? O que significa Harry Potter para você? Né? O que você pensa sobre Harry Potter? O grande ponto em que chega a ser prejudicial, porque existe um ponto prejudicial, quando chega no ponto prejudicial, é o ponto onde a pessoa ela para de pensar naquilo como ficção, como meramente fantasia, imaginário, e começa a trazer isso para a sua particularidade, né? Traz isso para uma vida real, aquilo que é claramente irreal. Mas, tá, depois eu faço essa pergunta ao você. Vou perguntar para o pastor Éder. Pastor Éder, eu não leio, nunca li nem assisti nada do Harry Potter, porque eu acho uma tremenda baboseira, mas eu sei que no contexto da história, os próprios bruxos se dividem entre os bruxos da luz e os bruxos das trevas, não é? Positivo. Então ele é um bruxinho da luz. Mas
A palavra de Deus diz que Satanás se transfigura em anjo, né, da luz, com o objetivo de enganar. Então, pastor Heber, resumindo, bruxos da luz ou das trevas é tudo farinha do mesmo saco, porque não pode de uma mesma fonte proceder água doce e água salgada. Agora, querendo pegar um pouquinho do gancho do comentário do nobre pastor André, sobre os bruxos de hoje que não estão voando na vassoura. Eu falei no comentário anterior da pós-modernidade, que é um fenômeno que acontece hoje na nossa era. Os escritores que trabalham na literatura, eles têm uma ferramenta pedagógica que se chama justaposição. O que é a justaposição? É você fazer a junção de uma coisa diferente da outra. No caso da literatura, é você trabalhar com casos verídicos, com o real, junto com o fictício. Então, quando você lê o livro ou assiste o filme e o bruxo está na vassoura voando, é claro que ele está ali, o escritor, usando de um recurso da pós-modernidade, que é a justaposição. Ele mexe ali com a ficção, ele joga no imaginário aquela imagem, mas de fato, os bruxos hoje, né, como no passado nunca voaram, não é? Mas são práticas condenadas pela Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, o crente precisa, o servo de Deus, o cristão, quem tem um compromisso com a Bíblia, estar se alimentando de coisas boas. E uma leitura de Harry Potter ou o filme Harry Potter não é uma boa refeição para o cristão. Tá bom. Depois eu tenho um monte de livro aqui para perguntar para vocês. Mais ou menos no mesmo cenário, né? Se a resposta de vocês vai ser a mesma. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Convidando a você a nos seguir no Twitter. Nosso endereço na twittosfera é @programa Vejam Só, tá bom? E se você participar do programa votando na nossa enquete, a página da enquete está no site www.vejamsó.com.br. Lá você pode, essa daí, você pode votar e você vai ganhar prêmios, basta ser sorteado. Para ser sorteado tem que votar na enquete, tá bom? Praxia Deza de Mucajal, lá em Roraima. Confesso que às vezes, apiando os canais, passava pelo Vejam Só e não dava muita atenção em 3 pessoas debatendo assuntos aos quais nunca dei atenção. Mas, em determinada noite, não me lembro, não encontrei nada nos outros canais e falei, deixa ver mais essa promoção pastoral. Me ferrei, sou viciado no Vejam Só. Gostei até do novo horário. Vou pra cama com o Vejam Só. Quanto ao assunto de hoje, para mim a ficção nada mais é do que uma forma de ganhar dinheiro e de adquirir seguidores. Melhor seria uma série bíblica, até sobre o Apocalipse. Eu não gosto de filmes de faz de conta, eles são pensamentos sem futuro de uma pessoa que não leu a Bíblia. Esses seriados não influem e não contribuem. A Clarice de Quarta-Mão, na Bahia, diz, sorte da dona Jane Rowling, que foi a escritora do Harry Potter, foi, não é, né? Ter nascido em 65. Nascesse um pouco antes, iria para a fogueira. Antes de escrever o segundo livro da série, não poderia ter contribuído com instituições que ajudam a combater doenças, injustiças e a pobreza. Ah, é? Ela fez isso? Pastor, essa informação realmente eu não tenho porque eu não acompanho a autora, né? Mas possivelmente. A maioria deles, até mesmo dos escritores, principalmente americanos, estão muito envolvidos com isso, com ações sociais, né? Mas eu não estou em defesa do escritor, né? E justamente pela literatura, também não sou um defensor nato de Harry Potter, sim da literatura em geral. Agora, a grande questão até mesmo levantada aí, ela possivelmente poderia ter sido lançada na fogueira, mas ela não é nenhuma bruxa, né, pastor? Não sei. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, o irmão não vê problemas em a pessoa ler ou assistir esse tipo de coisa? Desde que veja isso como ficção científica, como até mesmo uma obra imaginária, porque de fato a gente vive ao redor disso, né?
Então, as questões dos utensílios de Harry Potter que são comprados, por isso que eu falei que existe um questionamento em cima disso. É questão comercial? É sim. Dentro de qualquer filme, dentro de qualquer literatura, quando ela cresce absurdamente, existe a questão, a mídia procura, o comércio procura até mesmo comercializar os utensílios dos atores e tudo mais para vender realmente, né? Ganhar dinheiro em cima disso. Mas até mesmo, pastor, a gente estava falando na questão de ver um problema. Eu não vejo problema se meu filho, porventura, quando mais velho, a professora falar assim, olha, a literatura do mês para vocês lerem é Harry Potter, porque realmente é uma leitura envolvente, é uma leitura que até mesmo chama atenção para as crianças, pedagogicamente falando, tem sido um dos melhores materiais para as crianças e incentiva a leitura. Sim, tem pontos questionáveis dentro da história de Harry Potter. Até, como eu falei desde o começo, não é um pensamento de visão absoluta do assunto. Sim, existem coisas que devem ser descartadas. E por isso que eu sou a favor do acompanhamento, da orientação, até mesmo junto com essas pessoas que têm lido Harry Potter. Bom, o pastor Éder William não concorda com o senhor, né, pastor? Certo. O senhor diz que é o tipo de coisa a qual o cristão não deve nem chegar perto. Não deve ter o livro, não deve ler e não deve assistir os filmes. Concorda comigo? Concordo, pastor Heber. Não deve. Agora, na época do senhor, como na minha, tinha o Ginny é um Gênio na televisão. A Feiticeira, que era muito simpática, por sinal. Também era ruim? A mensagem é a mesma, pastor. A mensagem é a mesma. A feiticeira que fazia o gesto com o nariz, Ginny é o Gênio. A mensagem sobre a bruxaria, até de uma forma mais elegante, com uma bruxa que não tinha uma verruga no nariz, né? Com um estereótipo de uma modelo, loira, enfim. Ela não fazia mal para ninguém. Pastor, toda a prática de bruxaria, segundo a Bíblia, é condenada de forma categórica por Deus, tanto no Antigo como no Velho Testamento. Deuteronômio, a palavra de Deus diz, no capítulo 18 e no versículo de número 10, não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Bem, no Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, há provas bíblicas no Antigo e no Novo Testamento que Deus, ele condena de forma categórica a prática da bruxaria, do espiritismo, e isso, quando é trazido para dentro da mídia, seja na literatura, no cinema ou na televisão, é uma forma sutil de Satanás introduzir as suas manifestações intelectuais na nossa casa. Porque talvez o evangélico, o cristão, ele não vá numa sessão espírita, mas quando você assiste uma programação dessa, ou lê um livro dessa natureza, você está abrindo brecha para o adversário estar trazendo prejuízos para a sua vida cristã e para o seu caráter cristão. Sobre o Harry Potter, eu até concordo que tudo isso possa acontecer, mas eu não consigo ver essas coisas acontecendo na série Ginny é um Gênio. Ela só se metia em encrenca. Ela só bagunçava. Você não assistiu isso daí, né? Eu assisti as reprises, né? A Ginny é um Gênio era uma gênia totalmente atrapalhada. Ela só arrumava encrenca, só aprontava. O fato dela ser mágica só trazia confusão. Então, eu assisti as reprises e também não consegui ver maldade. Até quanto o que foi citado, de fato, né? A Bíblia, ela tem a caráter verdadeiro absoluto. Realmente, bruxos, todos esses que serão condenados, mentirosos, medrosos, todos esses vão para o lago de enxofre e até mesmo para o inferno. Agora a gente está se tratando de
de atores, né? Então, hoje são representações, né? A gente tem que entender isso daí. Então, a partir do momento que a gente vê como fictício, imaginário, eu acho que não existe maldade. Até porque, pastor, vou dizer para o senhor, eu conheço pastores que acompanham o Harry Potter. Eu conheço membros da igreja que acompanham o Harry Potter. A questão de influência, ela é muito ligada ao caráter da pessoa e também da orientação que ela está tendo. Tem pessoas que assistem Harry Potter que não trazem nada disso para a sua vida particular e até mesmo para a sua vivência. E tem pessoas que assistem Harry Potter e possivelmente são dominadas, né, por alguma coisa, alguma influência do filme e acabam fazendo a maldade. Mas são a minoria. Vamos botar uma pimenta nessa história toda. Até aqui a gente tem trabalhado questões assim. A literatura do mundo, né, com filmes do mundo e tudo, né, Harry Potter é o que está no nosso tema de hoje e tal, em contraposição aos cristãos. Mas nós também, evangélicos, não temos aí uma literatura que, de certa forma, não vou dizer cultua, mas incensa as obras das trevas a um patamar que eu acredito elas não deveriam ter no nosso meio? Livros escritos por evangélicos, por exemplo, aquele livro que fala do inferno lá... Peregrino? Agora me fugiu o nome, né? A mulher que foi arrebatada e foi para o inferno, teve visões do inferno lá. Os Filhos do Fogo, do... Daniel Mastral. Os livros do Daniel Mastral, aquela série toda dos Filhos do Fogo. Guerreiros de Luz. Guerreiros de Luz. Os Guerreiros de Luz. Tudo isso é literatura dita evangélica. E aí? Né? Como é que faz? Bem, pastor Heber, o senhor tocou num ponto muito importante. A única regra de fé e prática para o crente, o cristão, se chama Bíblia, a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado até com essas literaturas pseudo-evangélicas, porque nós podemos encontrar no conteúdo das mesmas algum ensinamento que foge do padrão, e o padrão está na Bíblia. Então, não só Harry Potter, até algumas literaturas pseudo-evangélicas, o cristão tem que ter maturidade para, caso faça a leitura, ele tenha o discernimento para tirar o espinho e ver se há algum filezinho ali. Porque caso não haja, nós não podemos basear a nossa vida por esses livros. A nossa vida cristã é pautada pelo padrão da Bíblia, apenas a Bíblia. Pois é, agora me fugiu o nome desse bendito, é um best-seller, uma americana aí, ou inglesa, não sei. Eu já assisti também, mas eu não estou me lembrando. Não, é um livro. É um livro? Ah, tá. Né, que ela foi arrebatada, teve as visões do céu e lá e tal, e depois foi arrebatada e teve visões do inferno. Eu já vi muito evangélico com um livro semelhante em casa. Pois é, então. E aí? Né? Os livros do Daniel Mastral, eu entrevistei o Daniel Mastral, o editor dele virava e mexia, dava entrevista para nós aqui também. Mas eu olho assim como o pastor falou. Sim. Com uma preocupação com eu vejo muito crente fissurado com esse tipo de assunto, só fala do diabo, só fala das trevas, Sim. só fala de bruxaria, vê o capeta e tudo quanto é coisa. É verdade. Né? Uma vez uma moça na minha igreja cismou que as estrelinhas da bandeira do Brasil eram demoníacas. Eram símbolos lá da nova era. Tem essa da paciência, aí também não, né? Vamos queimar a bandeira agora? É verdade. Verdade. Bom, mas tem outros livros aqui e filmes também que agora eu não sei como é que a gente vai fazer. Por exemplo, o Leão, o Bruxo e o Guarda-Roupa, o Leão e o Bruxo. Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Você gosta? Eu gosto. Também tem pessoa que tira uma mensagem cristã do filme e tudo. Eu não penso assim, né? Eu não vejo uma mensagem cristã. Acho que todos os filmes hoje passam a mensagem do mal que perde e o bem que ganha. Hoje, na verdade, é de praxe qualquer filme passar até mesmo o herói vencendo no final. Então, não vou dizer que é um filme messiânico. Você não assistiu o Crônicas de Nárnia 1, assistiu? Assisti. E você não viu nada de cristão lá? Não, olha, pastor, eu vi realmente um modelo, né, que
possivelmente possa aparentar algo messiânico. Mas em muitos filmes isso é visto também, pastor. Tá bom. O senhor assistiu? Assisti. Gostou? É um filme razoável, atinge essa popularidade de crianças, jovens, adolescentes, traz uma mensagem aparentemente cristã, mas, como eu disse, pastor Eber, não estou aqui puxando a sardinha para o lado do radicalismo, mas nós precisamos ter muita cautela. Os pais que me ouvem nessa oportunidade, você precisa monitorar o seu filho para saber o que ele está assistindo, ou que ele está navegando na internet dentro desses assuntos que estão sendo comentados aqui, Harry Potter, Nárnia, porque o autor das Crônicas de Nárnia, que também é um britânico... C.S. Lewis. Sim. Ele era um dos escritores favoritos da Jane Rowling. E então a gente precisa ter bastante cautela. Nós não podemos dizer que tudo é o demônio. O crente tem que andar com equilíbrio e analisar, ponderar, não fazer julgamento precipitado, para a gente poder passar para as nossas gerações nas igrejas aquilo que é conveniente e aquilo que não é. Lembrando sempre que a palavra de Deus tem que ser o nosso norte, a nossa bússola e nossa única regra de fé e prática. E ele escreveu muito sobre a Bíblia. O C.S. Lewis foi um ateu, né? Sim. Ele foi um ateu durante muitos anos. Aí ele teve uma conversão assim bastante forte. Todo ateu que se converte vira... E ele era profundamente intelectualizado e versado no mundo medieval, né? E então ele usou o talento dele como escritor para fazer escritos tanto teológicos, que são difíceis os livros dele, quanto livros infanto-juvenis, né? As Crônicas de Nárnia é um clássico, são vários livros, onde as mensagens bíblicas são disfarçadas em personagens de um mundo de fadas, né? Tanto é que o herói do filme é o leão. É o leão. Né? É o leão. Sim, que mata a feiticeira assoprando sobre ela. Quem não conhece a Bíblia não entende nada, né? É verdade. Mas, enfim. Bom, o Guaraci, aqui de São Paulo, ele diz assim: é bom que se esclareça as pessoas sobre Harry Potter, porque eles são seduções sutis, que agem despercebidas e por isso podem distorcer o cristianismo na sua alma, antes que cresça adequadamente para ser percebido. Escreveu, em 2003, o cardeal Joseph Ratzinger, antes de tornar-se Bento XVI. Uma opinião de peso. Eu mesmo não tendo lido os livros, apenas assisti os filmes, não percebi neles nenhum fundo de proselitismo. Serve como entretenimento, uma opinião sem peso algum. Ele compara dele, que não tem peso, com a opinião do ex-papa, né? O Joseph Ratzinger. Pastor André, o senhor não acha que existem ações sutis do reino das trevas e, como o pastor Éder tem falado aqui, a gente deveria prestar mais atenção a esse tipo de coisas, ou o senhor acha isso meio que caça às bruxas? Não, pastor, realmente existe, né? Eu concordo plenamente com a atitude que o pastor tem tomado, até mesmo sobre a igreja, até mesmo com o zelo, com os membros que estão lendo, a orientação. Mas você não toma essa atitude. Então, eu oriento, desde o começo falei, pastor, desde que seja Ele orientado... diz, não leia, você diz, leia, mas toma pode cuidado. Ler. Eu digo que pode ler, eu digo que quem gosta pode gostar, por que não? Agora, não, gostar de um bruxo. A orientação... Pastor, desde que é visto como imaginário, fictício, né, obra de fantasia, não é real. Isso não é prejudicial. Passa a ser prejudicial a partir do momento que ele começa a implantar isso. Ele é influenciado pelas coisas que acontecem em Harry Potter. Eu quero ser o Harry Potter. Então, realmente, isso é prejudicial. Agora, o senhor concorda comigo também que até a própria Bíblia Sagrada, ela até mesmo tem... pessoas que são leigas têm dificuldade de entender, precisam de orientação. Da mesma forma o Harry Potter. Meu filho, você vai ler Harry Potter? Olha, se trata de um bruxinho, que é isso e aquilo, né? Ele não é real, é fantasia, não existe se tratando de Harry Potter. Existem sutilezas realmente de Satanás, mas eu acho que muito mais está incumbida nas questões de seitas que são desenvolvidas em torno do mundo do que até mesmo numa literatura como Harry Potter.
Vou dar um exemplo, pastor. Pega um jovem, né? Até a pesquisa diz que é de 8 a 12 anos, por aí que as pessoas mais leem Harry Potter. Pega um jovem e fala para ele ler Gênesis 19, onde as filhas de Ló seduzem a Ló, embriagam a ele, deitam com ele, engravidam dele, para que se formasse uma nova nação. Aonde uma criança conseguirá entender que há um propósito de Deus em todas essas coisas, que Deus está no controle de tudo. Aonde uma criança, ela conseguirá entender que Deus, às vezes, permite que as pessoas morram. E, além disso, Deus mata pessoas na Bíblia. Né? Então, como é que a pessoa vai entender se ela não... A criança vai entender, uma adolescente, um jovem, se não tiver uma orientação. Como é que uma criança vai entender que Davi, depois de ter matado Golias, foi lá e arrancou a sua cabeça? Ah, então, pai, agora eu posso... Eu acho que a criança entende melhor que o adulto essa parte. Sim, então, aí a criança fala assim, mas pai, será que a gente pode matar os nossos inimigos? Não, orientação. Então, orientação deve acontecer, pastor, independente da leitura de qualquer literatura. O que o senhor acha desses argumentos que ele citou agora? Com muito respeito ao pastor André, mas nós temos que tomar cuidado com o relativismo, porque não existe meia-verdade, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta e a verdade tem que ser pautada na Bíblia. Agora, sobre as questões sutis de Harry Potter, eu queria destacar sobre, em um dos livros, existe uma festa de Natal, com todas as características de uma festa natalina. Tem a árvore, tem os presentes, entretanto a autora não escreve e não coloca na voz dos personagens o nome do protagonista, o Senhor Jesus Cristo. É um Natal sem a figura de Jesus. E eu vou tocar num assunto que é até um pouco apimentado, mas eu preciso falar, pastor Heber. À vontade. De 90 até 97 foram os anos para a construção do primeiro livro, o Harry Potter e a... Câmara Sagrada. Pedra Filosofal? Isso, a Pedra Filosofal. A mãe da autora, ela morre no ano de 90, esclerose múltipla. Por isso que a autora, ela tem um exercício da ação social e parte do dinheiro ela beneficia entidades que cuidam de pessoas portadoras de esclerose múltipla. Então a mãe morreu em 90. Certo. De 91 a 93, ela foi da Inglaterra para Portugal, cidade do Porto. A cidade do Porto, pastor Heber e prezados telespectadores, é uma cidade onde existe uma sede do satanismo e uma ordem secreta do vampirismo, de onde saem as questões não só da obra do Harry Potter, mas também da saga Crepúsculo, que é um outro fenômeno mundial entre os adolescentes. E foi justamente nesse período de 91 a 93 que a autora esteve lá em Porto, cidade de Portugal, e a sede do vampirismo é uma ordem secreta de satanismo dentro desta cidade. Ou seja, nós não podemos agora afirmar categoricamente, pastor Heber, mas podemos conjecturar que provavelmente a autora deva ter recebido alguma influência dessa ordem secreta, porque o livro dela, o primeiro e os demais 6, e consequentemente os filmes, são carregados de bruxaria, magia negra, satanismo e coisas semelhantes. E então ela pode ter recebido assessoria profissional de gente que está influenciando o mundo com o poder das trevas. Isso assusta, pastor, ou não? Assusta, sim. Se de fato existe veracidade... Você vai continuar defendendo o Harry Potter? Olha, eu não estou defendendo o Harry Potter. Ah, sim, senhor. Eu defendo a pessoa que gosta de Harry Potter, né? Que ela é livre para gostar de Harry Potter. Né? A palavra de Deus mesmo, em 1 Coríntios 6,12, diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então as coisas são legais, acontecem de fato. Filmes...
como exemplo que o pastor citou, o pastor Éder, e até admiro a posição que o pastor está até mesmo tomando diante disso, porque quando uma pessoa ela abomina Harry Potter, ou qualquer filme de bruxaria que seja, as pessoas vêm com uma questão muito espiritual em cima disso, né? Envolve muitas espiritualidades. Agora, até mesmo o filme Harry Potter, a partir do momento que ele é visto como fictício, imaginário, eu me desligo totalmente da autora, na questão da autora, né? Não sei até mesmo a vida da autora, as influências que ela teve, mas na pessoa que gosta de Harry Potter. Hoje, a maioria dos filmes que nós vemos, filmes americanos principalmente, né, que muitas pessoas dizem ser um país cristão, nós vemos aí filmes onde a figura natalina é a árvore de Natal, onde são os presentes, Papai Noel, e também não falam nada de Jesus. Esses são pontos a ser orientado para quem gosta de Harry Potter. Porque gostar de Harry Potter não significa ser Harry Potter, tomar as atitudes de Harry Potter. Então essa é a diferença, ele gosta. Porém, ele não se deixa ser influenciado, ser dominado por essas coisas. Mas ele podia não gostar. O senhor permite uma palavra? Só tô. Na verdade, existe a prática da bruxaria, o exercício do espiritismo, que nós poderíamos classificar como um pecado da comissão, porque a pessoa está cometendo. Agora, o cristão, a pergunta do tema é: sou cristão e curto muito Harry Potter. Até que ponto isso pode me prejudicar? Interrogação. A resposta é a seguinte: o cristão, quando assiste ou lê a literatura, ele não peca praticando bruxaria, mas ele peca através da conivência, porque ele está sendo tolerante. Agora, se ele não sabe, a Bíblia diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Então o cristão tem por obrigação de conhecer a palavra. Agora, eu concordo com o pastor André, uma criança vai ter dificuldade de interpretar Gênesis 19. Por isso que tem que instruir a criança no caminho que deve andar. Meu filho, não é aconselhável assistir esse filme. E o pai e a mãe têm que exercer a autoridade de forma sábia e mostrar o porquê está errado. O porquê não pode assistir. Não é proibir ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com o Vejam Só. É muito bom ter você aí em casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já já nós vamos fazer um sorteio aqui para todo mundo que está participando do programa pelo site www.vejamsó.com.br. Se você votar, você pode ganhar a camiseta da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa patrocinadora. Muito bem. O Sérgio aqui da capital paulista diz assim, ele cita um versículo, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Sai dessa antes de ficar encantado. Ué, encantado no sentido de, né, enfeitiçado. Isso. E aí, pode acontecer isso com algum crente, pastor? Pastor, com cristãos que são coerentes, com que são inteligentes, entendem a palavra de Deus, não. Com cristãos até mesmo mal orientados, cristãos ignorantes, pode acontecer. Né? Como qualquer outra literatura, pode acontecer. Da mesma forma como existem pessoas que tomam base na Bíblia, que tem só coisas boas para direcionar os passos do ser humano, pegam trechos mal interpretados, né, e se aplica para se deitar com a irmã dos outros, com a mulher dos outros, né, até mesmo para ter relações sexuais com a mulher dos outros, né. Então, da mesma forma como existem pessoas também que leem a Bíblia e de repente interpretam que precisam se matar, se suicidar, né. Então, da mesma forma existe aí também pessoas que assistem Harry Potter são influenciadas pelo filme, mas não na sua grande maioria, são minorias mesmo, né? Então que nós vemos isso, até mesmo a proporção do crescimento, né, de satanista, que o pessoal até levanta muitas estatísticas, depois que o filme foi lançado, os satanistas cresceram, islâmicos também, religiões, a maioria das religiões tem tido crescimento. Eu acho que isso não é decorrente ao filme Harry Potter. O cristão pode ficar enfeitiçado, pastor? Então, pastor Heber, respondendo ao nosso prezado internauta,
eu queria destacar duas palavras. A primeira palavra é possessão e a segunda, opressão. Possessão demoníaca. É impossível que um demônio habite dentro do crente, se é que dentro desse cristão reside o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, Satanás não vai entrar na sua vida, que é a chamada possessão demoníaca. A segunda palavra é opressão. Eu me recordo do Salmo 91, quando o salmista diz, a seta que voa de dia. E me recordo de Efésios 6, quando Paulo fala do dardo inflamado do maligno. Esse dardo inflamado e essas setas que o salmista diz, é justamente a opressão, que é um ataque externo que Satanás promove para atingir o cristão. Esse ataque, Pedro explica que é numa área espiritual chamada ao derredor. Satanás brama como um leão ao derredor. Mas ao redor do crente fiel, que teme a Deus, a palavra diz que há um guarda-costa lá, o anjo do Senhor. Então, o cristão, ele vai lendo o Harry Potter, vai assistindo o filme, e o Espírito Santo está dentro dele. O que acontece? Acontece, da parte do nosso adversário, opressão, que é o ataque dessa seta maligna, desse dardo inflamado, e justamente algumas pessoas podem ter pesadelos, porque os monstros que aparecem em Harry Potter são mutilados, desconfigurados e bizarros, que fogem da caricatura racional de um cartunista. Então, uma criança, um adolescente que lê o livro e assiste o filme e está acompanhando seus pais para a igreja, está dando seus primeiros passos na fé, ele está sendo ali alvo de um ataque, sim, que a gente pode caracterizar como opressão maligna. Muito bem. Nossa equipe de reportagem, ela foi a Conde de Sarzetas. Lá tem bastante crente, né? Vamos ver o que eles falaram do Harry Potter. Será que alguém defendeu o Harry Potter? Sou cristã e curto muito Harry Potter. Até que ponto isso pode me prejudicar? Eu acho que é uma ficção e você tem que saber dividir o que é real do que é fictício, né? Então, eu acho que não prejudique nada. Cabe você ter uma mente, o que é certo e o que é errado. Tirar o que é bom e excluir o que não é bom para a sua realidade, entendeu? E eu acredito que existem pessoas que não estão preparadas para assistir esse tipo de filme. Então, acho que cada caso é um caso. Você lê? Oi? Eu assisto, tenho todos os filmes e para mim eu não tenho problema nenhum. Porque eu sei que eu tenho Jesus e eu sei que Ele é mais poderoso do que qualquer filme que coloque na minha frente para assistir. Se tu souberes absorver assim para o seu intelecto, né, de tal maneira que é bom saber os dois lados do bem e do mal, né, e evidentemente você se apegar somente ao bem, mas é bom você estar bem ao par de tudo, né, o que acontece do outro lado. É isso, né, e aí você vê o que é melhor para você. Aí você vai ter o discernimento do Espírito Santo que vai te mostrar, né? E vai te dar o dom de discernir para ver aquilo que convenha para você e que agrade a Deus. O que não agrada a Deus, então você lança fora. Olha, isso pode prejudicar bastante, por quê? Porque isso é abominável aos olhos de Deus, né? Quando nós olhamos lá vemos em Deuteronômio 28, e a gente vê ali as maldições que são lançadas, é tudo a respeito em relação a essas práticas aí, né? Em Deuteronômio 18:9 fala ali que Deus abomina todos aqueles que cultuam um espírito morto, adivinhante, mágico, agoureiro. Então tudo isso que envolve essas coisas traz um peso, sim, né? E é uma maldição que está lançada, não é uma invenção ou uma história de pastor ou de igreja, é o que é bíblico, né? Então isso traz uma influência, sim, negativa e muito grande. O Oscar, lá da Bahia, Taperoá, diz assim: que a paz, o amor e a graça do Pai, Filho e Espírito Santo encontrem todos. Temos lido e assistido tantas coisas ruins nos cinemas e canais de televisão, à exceção das emissoras evangélicas, que o Harry Potter areavelmente sem importância. Bom, ele faz um trocadilho aqui, né? Ele quer dizer sem importância.
Essa ficção não significa nada pelos recheios pornográficos, homossexualismos, violência, ensinos ao adultério e roubos que nos colocam à disposição nas bancas e canais de televisão. Sinceramente, como cristão, vamos ler, nem que seja por curiosidade. Melhor do que muitos livros cabanais, ele está falando da cabana aqui, né? Recheados de espiritismo e de seitas. Deus nos proteja. Ai, ai. Sebastião Marçal, de Balneário Rincão. É natural que todos nós gostamos de alguma coisa que não tenha a ver com a causa espiritual, tais como futebol, programas de TV, internet, etc. Desde que não se coloque isso em primeiro lugar em nosso coração. O foco principal é o reino de Deus e a sua justiça, mas ainda estamos no mundo e participamos das coisas materiais. O que resta saber é se a nossa vida é um bom exemplo para o mundo que nos cerca, demonstrando o bom comportamento da vida de um cristão no dia a dia, tendo honestidade, lisura, sendo fiel no trato, enfim, sendo uma pessoa restaurada por Jesus e apto para a prática das boas ações e boas obras como fruto da fé. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o pastor André. O senhor falou que o senhor lia os livros antes de se converter. Por quê? Depois que se converteu, parou de ler? Não me teve muito interesse, né? Não tive muito interesse. Tem pessoas que gostam, né, desse mundo. Acho que é por isso que eu até não me dei muito bem nem com Nárnia, né? Então, porque eu não gosto muito de ficção, né? Eu assisto assim por assistir. Às vezes estou em boa companhia, com os amigos, com a família, a gente acaba assistindo, mas não por um fator espiritual, tá? Porque de certo, realmente, eu não consigo encontrar um fator espiritual que possa influenciar até mesmo o cristão sair da igreja ou viver uma vida transtornada, uma vida sem direção. Deixa eu fazer uma pergunta delicada. O senhor não acha que muita gente, principalmente jovens, que como o senhor mencionou, né, crianças e pré-adolescentes que começam a ler essas coisas como incentivo à leitura, são livros bons para incentivar a leitura, a gente tem um déficit de leitura monumental no Brasil, né? Então, já que eles gostam de ler isso, então vamos deixar eles lerem, pelo menos eles aprendem a ler. Mas não corremos o risco de muitas dessas crianças e pré-adolescentes quererem atalhos mágicos para a vida e começarem a apelar para o mundo mágico, que a gente sabe que não vai ser o mundo de Deus? Então, pode haver um risco, sim, né, a partir do momento que a criança ela não tem uma orientação, né? Então, se os pais não estão presentes, se é um membro da igreja, o pastor não está presente, ele não sabe o que está acontecendo, então pode haver um risco, como eu disse, independente se é Harry Potter ou qualquer outra literatura que foge do mundo cristão. Para mim, pastor, eu vou dizer, para mim, meu livro de cabeceira é esse. Eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia, né? E me interesso muito em lê-la. E o que eu até mesmo indico e aconselho para os jovens que gostam de Harry Potter é que coloquem a Bíblia em primeiro plano. Podem ler Harry Potter, não tem problema nenhum você gostar de Harry Potter, mas coloque a Bíblia em primeiro plano, sempre na sua vida. Então, até mesmo quanto à sua pergunta, eu acredito que possa haver riscos, depende até mesmo se a criança está sendo orientada ou não. E o senhor vê esse risco? Então, existe o risco, portanto, o pai que tem juízo na cabeça, compromisso com a Bíblia, pastor Heber, precisa guardar o seu filho, instruir o seu filho, ensinar o seu filho e acompanhar também, o pai e a mãe que me ouve agora, o currículo pedagógico lá nas escolas. Você precisa saber o que está acontecendo lá na escola com o seu filho, qual é o livro que está sendo passado, qual é o conteúdo do livro, qual é a autora do livro. E você, mãe, e você, pai, crente, cristão, você não é um alienado, você não está vivendo em Marte. Você precisa conversar assim com a diretora, conversar com a professora do seu filho. Eu e minha esposa exercemos essa ação ativa na escola, junto com os professores, conversando, dialogando, argumentando de uma forma respeitosa, educada, para a gente poder estar atento com o que acontece com as nossas crianças na escola, no que se refere à literatura que está sendo passado. Agora, me chama a atenção, pastor Heber, que na chamada da pergunta que foi feita aos irmãos ali na rua, que o espírito pós-modernista já entrou na mente de alguns evangélicos.
Faz tempo, pastor. Com certeza, com Isso certeza. faz tempo. Porque o relativismo está na mente deles. Está na mente deles. Então, amados, eu aqui, mais uma vez, afirmo de forma categórica que nós precisamos tomar um posicionamento, não pelo fanatismo, mas de uma forma racional, inteligente e pautado pela Bíblia. Que esse livro, esse filme do Harry Potter não é recomendável para o cristão. Veja, quando eu digo que faz tempo, é porque, principalmente no mundo brasileiro, no mundo evangélico brasileiro, existem tantas práticas absurdas que a gente vê por aí que só podem ser justificadas Com certeza. por uma postura relativista, né? Então é complicado. Hoje é complicado. A situação é muito, assim... O senhor tem razão. Terrível, né? Pessoas que pegam a Bíblia, né? E tentam convencer todo mundo de que não há absolutamente nada de contrário nas Escrituras à prática da homossexualidade. Isso é um assinte à inteligência das pessoas que sabem ler. É verdade. Ah, não é bem assim. Como que não é bem assim? Claro que tá na Bíblia inteira, tenha santa paciência. Então, você quer praticar homossexualidade? Pratique. Você é livre para isso. Sim. Mas não venha pôr a Bíblia no meio. Aí querem enfiar a goela abaixo. Estou falando de gente que diz evangélica, não estou falando do movimento da agenda gay, não. E ainda cita que Davi teve um caso com Jonatas. Então, isso... Ainda dizem esse besterol teológico. Então, porque o que Paulo fala lá foi mal traduzido. Não tem nada de mal traduzido. Não tem nada de mal traduzido. Você quer ser homossexual? Seja. Você acha que você nasceu assim? Então seja assim. Veja bem, cada um cuida de si e cada um dará contas de si a Deus, certo? Agora, não queira colocar a Bíblia do seu lado. Aí não dá. Correto. Né? Porque chamar todo mundo evangélico e todo mundo cristão desde os tempos de Jesus de idiota. Aí, assim não dá. Mas... E tem seguidores. Tem seguidores. O Henrique Cristo tem seguidor. Tem. Então, o relativismo já chegou, já fez a festa, já pôs a mesa, já serviu a sobremesa, fez tudo. Não tem essa. É verdade. O senhor tem razão. Agora, numa coisa eu concordo com o senhor. E também concordo com o pastor André. Tudo isso por falta de conhecimento da Bíblia. Sim. Não é isso? Isso. Né? Se a gente tivesse um ensinamento denso das Escrituras, né? Sofremos de um analfabetismo bíblico-teológico, pastor. Pois é. O mesmo analfabetismo que está no Brasil reflete também nas nossas igrejas, no contexto bíblico-teológico. Verdade. O Emílio Lourenço, da capital do Rio de Janeiro, diz assim: ler uma coisa, curtir a outra. O que mais o cristão deve fazer? Orar e estudar a Bíblia. Conceitos básicos, perguntas iniciais. Qual é a maior alegria do ser humano? Como posso glorificar a Deus de todo o meu ser? Por que preciso conhecer e amar a Deus para glorificá-lo? Essas três perguntas, com suas respostas, se encontram em Deuteronômio, capítulo 6 e Mateus 22. Como posso conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o meu ser? Em 2 Timóteo 3, 14 e 17, você encontrará a resposta, lendo a Bíblia, né? Qual é o resumo do ensino das Escrituras Sagradas? O resumo da fé cristã encontra-se na Bíblia, contido no Credo dos Apóstolos, que é a primeira confissão de fé escrita pelos cristãos. Aí ele termina dizendo assim: a importância de estudar a palavra de Deus é fundamental, né, para que a gente tenha saúde espiritual. E aí sim, aí possa fazer o que o senhor falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que eu vou saber o que me convém ou não? Exato. Então se explica também, de fato, que até para falar de Harry Potter precisa ter lido Harry Potter, né? Precisa entender Harry Potter. Ele entende mais que você. Opa, bem mais. Ele assistiu todos. Você veio aqui defender o Harry Potter, quem ataca sabe mais. Não, eu só vi realmente o primeiro, né? Acompanhei algumas coisinhas, alguns trechos dos filmes que passaram depois, mas nunca fui muito apegado em Harry Potter. Mas assim, a sinopse, né, que é a questão da bruxaria em si, ali exercida para o menino, eu conheço, né? Eu sei da sinopse. Você acha que tem práticas de bruxaria que aparecem no filme que são reais? Então, por exemplo, existe bruxo que usa caldeirão, poção, essas coisas? Olha, pastor, eu acredito que não. Não? E o senhor? Que Existe.
Existe sim, dentro do satanismo, há uma divisão de bruxaria que trabalha com caldeirão e coisas do tipo. Agora, sobre as questões de conveniência, ser lícito ou não, eu queria dizer, dentro desse assunto, não fugindo do tema, que todo pastor, bispo, apóstolo, líder de igreja evangélica, professor de teologia, professor de escola bíblica dominical, tem por obrigação de conhecer o que está acontecendo no planeta Terra. Não pode viver alienado. Um fenômeno literário e cinematográfico como Harry Potter, que desperta nas crianças e nos adolescentes o encanto pela magia, e depois as nossas crianças chegam na igreja, pergunta para o professor da escola dominical se deve ou não deve ler, se deve ou não deve alugar o filme, ou ir no cinema assistir o filme. Então, os professores de escola dominical que estão me assistindo agora, os professores de teologia, os pastores que exercem liderança, precisam estar antenados com todos os fenômenos culturais que estão ocorrendo no nosso planeta Terra, para a gente chegar lá na igreja, ensinar a palavra, mas também ensinar para as nossas ovelhas, de forma inteligente, racional e bíblica, que esses fenômenos não são benéficos, mas prejudiciais para a fé do cristão. Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, nas Alagoas. Satanismo existe, gente. Vários estudos confiáveis apontam Harry Potter como mais uma ferramenta do inimigo para escravizar almas, inclusive da própria autora que se diz satanista. Olhemos o desespero de mães no dia do lançamento dos livros. Mães que dormem na fila para no dia seguinte obterem um exemplar. Os estímulos dos livros e filmes são completamente antibíblicos. Temos as Crônicas de Nárnia, O Peregrino na versão infantil, Midinho e centenas de produções cristãs em desenhos animados e versões adultas. Fiquemos com o que nos edifica e nos leva para mais perto de Cristo. Abraços. Você também, Luciano. Amanda dos Santos, de Aracaju, Sergipe. Acho que pode se contaminar sim, pois nós como cristãos devemos rejeitar muitas coisas que pertencem ao mundo porque não agradam ao nosso Deus, e o que não agrada a Ele não é bom para nós. Sou jovem, tenho 16 anos, faz 2 anos que aceitei a Cristo, e desde quando eu aceitei não mais assisti novela. Amo assistir esse programa, é uma bênção. Valeu, Amanda, que Deus te abençoe. Um ósculo santo para você aí em Aracaju. O Oliveira, que mora em Uberaba. Para ter a resposta à pergunta tema do programa, é fácil. Vamos ler Deuteronômio 18, que foi o texto, né, que o senhor leu. Correto. Esse filme nos traz verdades ou mentiras? O que seria melhor assistir? Esse filme ou nos traz a realidade cristã ou com a das trevas? O filme traz a realidade cristã ou a realidade das trevas? Será que nós cristãos devemos dar nosso dinheiro para fortalecer o mundo maligno? O verdadeiro cristão sabe onde deve andar, fazer e comportar. A pessoa tem o livre-arbítrio em sua vida, mas ela tem que escolher o lugar onde deve andar e o Deus que ela tem que servir. Se a pessoa escolhe andar em um chiqueiro, ficará com o odor dos porcos. Se andar em um jardim de flores, pegará o odor dos perfumes das flores. Ser cristão é mudar de vida, é fazer diferença nesse mundo. Pastor Cleverson Pereira do Vale, um abraço, pastorzão. É preciso averiguar todas as coisas. Tudo que é contrário aos princípios bíblicos não agrada a Deus. Pergunte a você mesmo, Harry Potter me edifica? Eu estou glorificando a Deus assistindo ou lendo Harry Potter? Leia e procure saber a origem do autor dessa série, quais foram suas pretensões e tome a decisão certa. Eliseu de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Se você ler o livro apenas como ficção e ter o discernimento bíblico correto, não prejudica em nada a leitura em si. Quer acrescentar alguma coisa? É a última palavra. Eu vou acrescentar que a maioria dessas mulheres que ficam à madrugada esperando o lançamento do livro, provavelmente não são cristãs, né? Agora, um bom cristão, ele aprecia a literatura moderadamente, sem exceder esses limites de fanatismo ou até mesmo para aplicação em vida real. E o senhor, quer falar alguma coisa? Nossas considerações finais é de agradecimento pelo convite. Deus continue abençoando os nossos internautas, telespectadores, e a recomendação da palavra de Deus para que os pais cuidem dos seus filhos, ensinem a palavra de Deus, e que Harry Potter
tanto o livro como o DVD, o filme, enfim, não deve fazer parte da nossa cabeceira, da nossa prateleira, da nossa casa. Como disse o salmista, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Só uma observação aqui ao que o pastor André falou. Não, a gente pode apreciar a literatura. Paulo Coelho também é considerado literatura. Eu duvido que o senhor apoie a leitura dos livros dele. Não apoio, né, como literatura Paulo Coelho, mas é uma aplicação muito mais pessoal, né, não é uma ficção. Não, tudo bem, mas é literatura. É literatura. Então não é porque está no livro que a gente tem que ler. Isso, não é todo o livro. E pastor, posso mandar um abraço? Deve. Tá bom, então. Vou mandar um abraço pessoal aí da Igreja PIB do Parque São Rafael. Mandar um abraço aí pro meu pai, pra minha mãe, que é a família. Da última vez não deu para mandar abraço para todo mundo. O meu cunhado Rony, que ficou também esperando esse abraço. Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito bom. O contato do pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, você até poder fazer pergunta, convite para as palestras sobre Harry Potter, satanismo e tudo mais, ele entende bem do assunto, né? E também o contato do pastor André França, para você mandar perguntas e dizer para ele, vai ler a Bíblia, pastor? Eu leio. Né? É o que eu mais leio. Enfim, os dois contatos estão no site vejamsó.com.br. Vá lá, use e abuse desses irmãos, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade. Regis Alegretti, daqui de Guarulhos. Ó, tem a Agrade aí em Guarulhos, tá? Muito bom, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos encontrar no próximo Vejam Só.